Bora conversar hoje sobre processo criativo? Vamos! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris Cardoso, do criscardoso.com. Por aqui a gente vê, além de dicas de beleza, estilo, pautas também de empreendedorismo, marca e carreira. E hoje eu estou respondendo uma pergunta que eu recebo toda semana pelo Instagram ou por e-mail, que é a seguinte: Cris, como é que você consegue criar as suas ideias? De onde você consegue extrair criatividade para fazer as coisas e colocar esses projetos em prática? E eu vou falar para vocês o seguinte, gente, eu já estou aí no mercado corporativo trabalhando com gestão de marca, produção de conteúdo, estratégia de comunicação e marca há mais de 15 anos. A gente conversou sobre isso com vocês e eu tenho falado muito com vocês sobre isso também, não me restringindo só a pautas de beleza, estilo, né, que era o concentradão aqui do canal, do site e também das minhas redes sociais. E eu sempre tive muita dificuldade em estabelecer uma metodologia de criação, porque eu era sempre aquela pessoa que estudava e eu estava sempre achando que estava insuficiente para botar o bloco na rua, sabe? Eu estava sempre achando que eu precisava de mais um curso, que eu não era tão expert quanto fulano, que eu não conseguia fazer tal coisa como ciclano, que eu achava que aquilo que eu estava fazendo ainda não estava bom, porque eu assisti o curso de alguém com uma metodologia X e outro curso de outra pessoa com uma metodologia Z, e eu não conseguia aplicar aquelas metodologias à minha vida. Foi de uns 2 anos para cá que eu comecei a ter estalos, assim, meio que sistemáticos, de dizer, peraí, e se eu me der melhor com o meu jeito de fazer? E se para mim não funcionar do jeito que funcionou para o fulano ou que funcionou para a ciclana, mas do meu jeito? Qual será o meu jeito? E eu comecei a me arriscar um pouco mais, a fazer as minhas coisas um pouco mais do meu jeito e menos seguindo aquele by the book que alguém ensinou. E eu comecei a questionar os meus mentorados sobre isso também. E tenho continuado essa conversa com os leitores que já compraram o meu e-book, né? Como é que vocês criam? Como é que para você esse processo acontece? E eu percebo que a maioria não realiza pelo mesmo motivo. Às vezes não é falta de conhecimento, gente. Às vezes é falta de identificação. A gente se impressiona com alguém que lota um Expo Center Norte aqui em São Paulo, né? Um centro de exposição grande com 2, 5 mil pessoas ali assistindo. A gente se impressiona e começa a achar que o nosso jeito ali, né, na vida do empreendedor individual tá errado, tá falho, e que só essa pessoa que conseguiu juntar milhares de pessoas para assisti-la é que tem uma metodologia eficiente. E, na verdade, gente, tudo que a gente aprende, obviamente, enriquece aquilo que a gente é. Mas é importante que a gente tenha um filtro para conseguir criar com a nossa assinatura. Porque senão vira aquela coisa que é repeteco do outro. É o que você vê na internet com esse monte de gente tentando vender o mesmo processo, só mudando, dando sinônimos diferenciados, sabe, para não parecer que é cópia, mas é tudo igual. O louco da gente imaginar é que de tempos em tempos, aquela pessoa que estoura, né, que surge como a estrela, como a inovação, é exatamente a pessoa que saiu daquele efeito manada e começou a criar por si. Então, claro, sempre, conhecimento é sempre enriquecedor, conhecimento sempre agrega, mas é o que eu entrego para vocês, eu falo para vocês aqui, falo no criscardoso.com, falo para vocês no Instagram, tem que ter filtro. Tem pessoas que pegam um papel e elas começam a desenhar, elas vão por gráfico, fazendo caixinha, como se fosse fluxograma, sabe? Uma atividade, setinha, outra atividade, setinha, outra atividade. Tem gente que não. Eu, por exemplo, sou super visual. Eu não recomendo que as pessoas comecem a montar uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, direto no template, colocando já as informações, porque vai dar mais trabalho. No meio do negócio você vai ver que tem que mudar, que teu início, na verdade, é um meio, e o meio é o fim, e o fim é o começo. Dá esses rolos. Mas eu gosto de entender, eu gosto de partir de um ponto que é a cartela de cores. Eu gosto de fazer isso ouvindo a música que vai servir meio como trilha sonora daquele projeto. Eu funciono melhor assim. Tem pessoas que não, tem pessoas que pegam um bloco, pegam um caderno, né, listam tudo, não gostam de fazer a caixinha, mas listam tudo. Tem gente que já é mais high-tech, quer jogar direto no computador, fazer a lista no Word, ou usar um programa, né, tipo
mapa mental e criar tudo ali. O importante é que você entenda como é que esse processo criativo acontece para você. Não tem que ser igual, não tem que seguir o by the book, o guia que alguém der, não tem que seguir ali a forma que funciona para outra pessoa. Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais olfativas, elas precisam de um aroma para sentirem criatividade. Existem pessoas que são sonoras, elas precisam da música para elas se sentirem naquele projeto e aí a criação começar a rolar. Eu assisti uma live, que na verdade eu assisti gravada, mas era uma entrevista com a dona Luísa, do Magazine Luiza. E ela falou que ela demorou muito tempo na carreira dela para entender que o processo criativo dela não era um processo criativo ordenadinho, sabe? Que às vezes vinha a ideia e ela começava a desenvolver aquilo do jeito que a intuição chegava. E a partir dali ela ia aparando as arestas, ia chamando uma pessoa, desenvolvendo outra, designando, né, as tarefas para as pessoas continuarem a realizar. Mas o processo criativo dela era esse. E a partir do momento em que ela assumiu isso, as coisas começaram a fluir muito melhor. E de 2 anos para cá, eu vi essa palestra no meio da pandemia, né? Então, assim, o meu processo foi os trancos e solavancos, mas começou a acontecer assim também. De 2 anos para cá, o que que eu fiz? Tudo que eu aprendi, todo o meu background, né? Toda a minha experiência, esses quase 20 anos trabalhando com a mesma coisa, obviamente foram um baita terreno ali de riqueza, de conhecimento, enfim, isso, lógico, colabora muito, mas eu meio que abri mão do que fulano fez, a fórmula, do método, sabe? Eu abri mão dessas coisas e eu falei, beleza, eu tenho o conhecimento todo aqui, eu tenho o saber, esse que eu já consegui e todo o restante com muita humildade que ainda virá. Mas como isso funciona para mim? Como é que eu mapeio isso? Como é que eu, Cristina, coloco isso ali na mesa e começo a extrair a pauta para o vídeo, o texto para o site, os posts das mídias sociais, o roteiro para o canal do YouTube? Como é que eu faço isso? E aí eu comecei a me sentir muito mais à vontade no meu processo criativo, porque às vezes eu queria a música como base, às vezes eu queria o aroma, às vezes eu queria as imagens. E eu comecei a seguir isso, sabe? Eu não me obriguei a me encaixar numa forma para caber para o meu processo criativo funcionar que nem o das outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu dou de conselho para vocês, para eu não virar mais um manual, né, do que uma pessoa que está querendo entuchar uma regra em você, é observe o que para você, para aquele projeto, te traz mais essa inspiração. Por onde essa criação começa a chegar para você. Porque às vezes a gente fala, putz, eu tô com aquele que a gente chama de blank, né, quando dá um branco criativo, assim, eu não tô conseguindo render, eu não tô conseguindo fluir. E na verdade não é nada disso. Você só está tentando repetir uma fórmula para alguma coisa que é diferente. Porque às vezes você está num dia que a tua inspiração é o perfume. Às vezes você está num dia que a tua inspiração é ver uma paleta de cores na sua frente. E ali você entende o que você tem que fazer. Significa que não vai errar? Significa que não vai ter que dar aquele step back, né? Aquele passo atrás para refazer alguma coisa? Claro que não. A gente refaz coisa o tempo inteiro, graças a Deus. E com muita humildade, né? Mas esse processo criativo só se enriquece, ele só cresce, ele só se estimula, porque você está começando a obedecer realmente a sua criatividade. E aí você junta tudo que é técnico, que você já tem, que você adquiriu em vários cursos, em vários estudos que você fez aí, inclusive de forma autodidata, mas você junta tudo isso, que é o aspecto técnico, com o aspecto criativo. E daí surge aquela ideia que a gente fala, caramba, que ideia, né? Automaticamente, você também vai perceber que você vai começar a destruir um pouco aquela ideia de menos-valia que você fazia a seu respeito e de só enaltecer o outro. Você vai aprendendo, você vai se percebendo, valorizando muito o que um outro está trazendo para você, claro, mas você vai começando a celebrar as suas próprias vitórias, o seu próprio conhecer e aquilo que você está entregando. E essa troca, ela é circular. Você entrega para o seu público devolve, você aprende, devolve mais um pouco para ele devolve um pouco mais para você e todo mundo vai crescendo. Processo criativo, gente, não é uma coisa finita, não é. O processo criativo, ele se enriquece de absolutamente tudo o que a gente observa na vida, inclusive soft skills. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente faz um próximo conteúdo, tá? Mas tudo isso enriquece a gente.
A gente bebe de muitas fontes para formar o nosso processo criativo, mas entender como você prefere começar num determinado projeto é alguma coisa muito particular. Eu entendo que às vezes a gente está conversando com pessoas que estão dentro de uma corporação, né? Então, por exemplo, eu trabalho na minha casa 90% do tempo. Então, se um dia eu quiser botar música sem fone alto, beleza. Se eu quiser pegar um perfume específico no armário e dar uma borrifada para sentir, ok. E às vezes a gente dentro da empresa não tem essa liberdade, mas de alguma forma você consegue compensar isso. Então começa a ver aí na tua vida como você consegue exercitar isso. Às vezes você não pode dar a borrifada no perfume assim, você pode levar aquele dia o perfume na bolsa. O fato de você sentir que ele está ali, já te dá uma levantada, coloca na necessaire, vai até o banheiro, borrifa um pouquinho, sente aquele aroma, volta para a tua mesa, trabalha. Ou a música, né? Se você trabalhar num lugar que não deixar você ouvir a música no fone, vai no banheiro, vai na hora do almoço, ouve um pouquinho, tem a ideia inicial e a partir daquilo ali você destrincha. Isso funciona para tudo, funciona para texto, para projeto, para apresentação, para roteiro, para absolutamente tudo que você quiser. A criação, ela sempre dá mais certo quando a gente junta a riqueza do técnico, né, do conhecimento que a gente tem, com aquela intuição que a gente sente para juntar isso e entregar. É isso que faz o nosso trabalho ter diferencial em relação ao mar de gente que, porventura, faça a mesma coisa que a gente. É assim que esses profissionais que a gente fala, caramba, que ideia, né? Mais uma para a caixinha, por que eu não pensei nisso? É assim que essas pessoas conseguem ser brilhantes e não apenas muito legais ou super competentes, entende? A diferença entre uma pessoa brilhante e uma pessoa competente é que a pessoa brilhante, ela ouve a criação dela e ela junta isso, ela enriquece isso com a técnica. O competente, na maioria das vezes, fica ali, né, naquele cercadinho porque tem medo de dar aquele passo para fora, de ousar, de colocar a cara na janela e de repente levar uma crítica, ouvir uma negativa. Ninguém gosta, mas acontece, faz parte do jogo, né? Quando você aceita essa sugestão da sua criatividade para conseguir desenvolver tecnicamente alguma coisa melhor, todo mundo ganha. Você percebe que cada vez mais, além de entregar um trabalho brilhante, não apenas competente, a satisfação que você recebe também por saber que você está entregando alguma coisa com o seu diferencial tem preço que pague. Eu espero que o vídeo de hoje estimule a sua criatividade. Deixa aqui embaixo teus comentários com sugestão, com ideia. Vamos aumentar aí a nossa corrente de informação e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!